Presidente e vice da República. Depois, presidente da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados. Depois, outro presidente. Presidente do Senado Federal. Presidente do Senado Federal. Depois, ministro do STF, né? Ou ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Depois, ministro de Estado da Defesa, né? Ou simplesmente ministro da Defesa. Ministro da Defesa, o que mais? Carreiras diplomáticas, né? Eu vou puxar aqui para cima para a galera lá atrás também ver, tá? Então vamos lá. Carreiras diplomáticas. E oficial das Forças Armadas. Beleza? Oficial das Forças Armadas. Falta algum aí? Não, né? Vamos lá. E oficial das Forças Armadas. Pessoal, esses aqui são os cargos privativos de brasileiros natos. Presidente e vice da República. Se bem que eu coloquei o vice da República, mas o vice-presidente, por tabela, já é nato, né? Não tem como. Você não vai ter que separar. Eu vou comentar sobre o CNJ e Congresso Nacional também. Importante, viu? Ó, presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, ministro da Defesa, carreiras diplomáticas e oficial das Forças Armadas. Brasileiro naturalizado pode ocupar algum desses cargos aqui? De jeito nenhum. E aí o que é que você tem que fazer? Você tem que decorar isso. Decorar. Porque as bancas adoram brincar com isso aqui. Isso aqui nem tanto. Isso aqui foi informação a mais que eu coloquei. Agora aqui eles brincam com isso. Porque eles trocam presidente do Senado Federal por senador da República. Eles trocam presidente da Câmara dos Deputados por deputado federal. Quer ver um exemplo? Um alemão naturalizado brasileiro. E é assim que a questão vai colocar. Meu irmão, se o cara é alemão naturalizado brasileiro, ele é brasileiro. Deu para entender a ideia? Então, um alemão naturalizado brasileiro pode ser senador da República, sim ou não? Pode. Está ali no quadro senador da República? Não, está presidente do Senado. Vamos lá. Um alemão naturalizado brasileiro pode ser coronel do Exército? Não, porque é oficial das Forças Armadas. Agora, cuidado com isso. Vejam. Brasileiros naturalizados podem ocupar, sim, cargos nas Forças Armadas, contanto que não seja oficial. Os praças, por exemplo, né? Se eu não me engano, desculpe se eu estiver enganado, é de subtenente para baixo. Pode ser brasileiro naturalizado, mas oficial não. Tá? Olha só. Até usando como exemplo, eu gosto de usar como exemplo esse aqui, ó, o presidente da Câmara dos Deputados, que hoje é o Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, eu acho. Ele é um caso interessante dele, que de repente um dia pode ser até discutido em prova de maneira hipotética, sem citar o nome dele. Ele nasceu no Chile. E ele é presidente da Câmara dos Deputados. Aí você fala, professor, como é que ele nasceu no Chile e é presidente da Câmara dos Deputados? Porque quando ele nasceu no Chile, o pai dele estava exilado no Chile por causa da ditadura militar. Ele estava exilado lá. O pai dele, no caso. E aí, quando ele nasceu no Chile, o pai dele levou ele, bebezinho, para uma repartição pública e registrou ele. Ou seja, brasileiro nato.
Por isso que hoje ele é presidente da Câmara dos Deputados. É massa isso, né? É top. Quando eu vi isso na televisão, eu estava assistindo o jornal, eu digo, caralho, que massa, você associa com isso tudo, né? Bom, agora vejam, é isso que está no texto constitucional, mas as questões já estão começando a se aprofundar mais um pouquinho. Presidente do CNJ pode ser ocupado por brasileiro naturalizado? Aí você pode até pensar, professor, não sei. Ou então, eu acho que não, porque não está no rol que você colocou ali. Só que o Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, é um cargo privativo de brasileiro nato. Por quê? Porque o presidente do CNJ é ministro do STF. Então, se os ministros do STF são brasileiros natos, por tabela, o CNJ também tem que ser brasileiro nato. Deu para entender a ideia? Deu para entender aí, pessoal? Vocês me entenderam? Ó, dos ministros aqui, são 11 ministros, né? Não são 11 do STF? Né? São 11 ministros. O presidente do STF, ele sai daqui, ó, e vem para cá. E tá aqui também. Ele é automaticamente presidente do CNJ. Então, é cargo privativo de brasileiro nato. Não está aqui, mas pode ser cobrado em prova. Beleza? Tranquilo até aí? Pode vir na sua prova também. Presidente do Congresso Nacional. É cargo privativo de brasileiro nato, sim ou não? Eu falei Congresso Nacional, viu? Não falei Senado Federal, nem Câmara dos Deputados, não. O presidente da Câmara, do Congresso Nacional é cargo privativo de brasileiro nato, sim ou não? Você pode vir em prova. Só o meu grilo vai responder para mim? Né? Vamos lá. Pessoal, quem é o presidente do Congresso Nacional? É o presidente do Senado Federal. Então vai ser privativo de brasileiro nato, sim ou não? Sim. Viu aí? É por tabela. Se o presidente do Senado Federal é privativo de nato, logo o Congresso Nacional também vai ser. Tranquilo? Suave? Bom, então com isso aí a gente termina essa parte de nacionalidade e no finalzinho eu coloquei o artigo 13, que também se refere a essa questão de nacionalidade, tá? Que eu achei interessante, que ele fala sobre os símbolos da República, tá? O artigo 13 lá, não é muito cobrado em prova, mas eu coloquei por desencargo de consciência. Ó, artigo 13, isso aqui é uma novidade que eu trouxe para vocês, que ninguém sabe. Eu ainda coloquei em negrito aí. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, tá? Meu Deus, que novidade. Né? Vamos lá. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Isso pode ser cobrado em prova? Pode. O hino, a bandeira, as armas e os selos nacionais. Professor, o que são os selos nacionais? Um conceito bem jurídico e top. Os selos nacionais. Né? Vamos lá. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Beleza? Tranquilo? Vamos trabalhar agora com uma listinha de exercícios que eu trouxe aí para vocês, tá? Pode ser? Vamos lá na primeira questão da FCC. Também recente, 2017, TRF. A gente já fez prova do TRF hoje aqui, né? Ó, estamos quase passando o TRF, né? Vamos lá? Pessoal, primeira questão aí. Vamos seguir. Primeira questão. Liza é? Leisa. Essa menina devia processar a mãe dela, velho. Né? Vou botar o nome dela. Ah, mas a menina é canadense. Tá explicado. Tá? Leisa, ou Liza, não sei. Canadense naturalizada, brasileira. Olha aqui o exemplo que eu falei. Vê? Eles pegam um país e dizem, é naturalizado brasileiro. Então, se ela é naturalizada brasileira, então ela tem direitos de brasileiro. Todos os direitos? Não. Que eu acabei de mostrar que não são todos. Tá? Teve cancelada sua naturalização por sentença judicial transitada em julgado, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. À luz da Constituição Federal, da situação de Leisa, aí ele vai querer a resposta mais adequada. Pessoal,
Antes de continuar, deixa eu fazer uma explicaçãozinha que eu acabei esquecendo. Tá? 2 perguntinhas simples. É possível um brasileiro naturalizado perder a naturalização brasileira? Sim ou não? Sim, eu até falei aqui com a questão de crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas. Né? Por tabela acabei falando. Agora, a outra pergunta é essa sim, eu não falei. Brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Ó, já gerou uma dúvida, né? Brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira? Pode. Exemplo. Ele foi morar em outro país. Ele foi, sei lá, ele foi morar na Turquia. Ele foi morar na Turquia e se naturalizou turco. Ele perde a nacionalidade brasileira. Beleza? Só que tem as exceções. Tem as exceções. Em 2 casos. Se houver o reconhecimento da lei daquele país, da nacionalidade dele, ou se ele foi para lá para fins de trabalho. Acontece muito, falando de maneira muito simples, com jogador de futebol. Vocês nunca viram um jogador de futebol brasileiro que joga em Portugal? Pronto, domingo passado eu assisti uma reportagem de um jogador da seleção italiana de futebol. Sabe como é o nome do cara? Jorginho. Jorginho. E ele é de Santa Catarina. Aí eu pergunto, o Jorginho deixou de ser brasileiro nato, sim ou não? Não. Por quê? Uma exigência para que ele pudesse jogar pela seleção italiana, uma exigência que houve, foi ele se naturalizar. Então, como essa exigência foi para ele trabalhar, ele não perde a nacionalidade brasileira. Beleza aí? Ou o reconhecimento da nacionalidade do país no qual ele está se naturalizando. Né? Joga lá porque não tem vaga aqui, né? Ou então os caras fazem aquela proposta que é uma proposta muito difícil, né, de você aceitar. Tipo, ó, se você jogar aqui pela minha seleção e sair lá do seu país, eu sei que você ama o seu país, quer jogar pela seleção brasileira, a gente vai te pagar aí, sei lá, 100 milhões de dólares por minuto. Aí o cara vai pensar, vai dizer, não, eu queria jogar pela seleção brasileira, eu vou sofrer, mas eu vou jogar aqui, né? Beleza? Tem um alagoano que joga pela seleção portuguesa. Ele joga pela seleção portuguesa, mas ele é brasileiro nato também, tá? Beleza aí, pessoal? Então, a pessoa que perde a naturalização, ela pode solicitar depois essa naturalização? Sim ou não? Sim ou não? Isso é questão de prova massa, viu? Se não pudesse, seria uma punição Perpétua. Exato. E o Brasil veda penas de caráter perpétuo. Mas um cara que perde a naturalização brasileira, ele pode requisitar depois a naturalização? Pode. É chamada ação rescisória. Tá? Ação rescisória. Ele pode solicitar novamente a naturalização brasileira. O brasileiro nato que perde a nacionalidade, porque se naturalizou em outro país, ele pode depois solicitar voltar a ser brasileiro? Sim. Se pode para o naturalizado, vai poder para o nato também. Mas a pergunta é, ele vai voltar como nato ou como naturalizado? Ó, e isso vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado na hora da prova. Existe divergência, viu, entre os doutrinadores. Existem doutrinadores que acham que se o nato perde a nacionalidade brasileira, se ele requisitar de novo essa nacionalização, né, voltar a ser brasileiro, ele não volta mais como nato, ele volta como naturalizado. Mas existe parte da doutrina que diz que se ele era nato, ele vai voltar como nato. Tá, professor, e aí? Para a prova, que boba eu vou responder. Para fins de prova, principalmente de grandes bancas como é a banca CESP, eles entendem que se o cara era nato, ele volta como nato. Ou seja, ele volta naquilo que ele era. Se ele era nato e perdeu a nacionalidade brasileira, ele vai voltar como nato. Se ele era naturalizado, ele volta como naturalizado. Beleza aí? Vamos lá. Agora sim a gente pode avançar. Então, essa moça, né, canadense, naturalizada brasileira, perdeu a naturalização, tá? E ao perder a naturalização, ela perde alguns direitos. E aí ele vai querer saber. Letra A.
Não há que se falar na suspensão de seus direitos políticos, pois essa se dá apenas nos casos de improbidade administrativa e de recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. A perda de direitos políticos é só nesses casos? Não. Inclusive, ele restringiu demais, tá? Letra B. E olha só, ele está falando do caso de perda de nacionalidade. De naturalização, tá? E ela está requisitando aí. B. Não há que se falar na perda dos seus direitos políticos, pois essa se dá apenas nos casos de incapacidade civil absoluta. Olha só, o brasileiro naturalizado cometeu um crime comum antes da naturalização. Vai perder essa naturalização. Ele vai ainda continuar com os direitos políticos dele? Como? Se ele nem é brasileiro mais. Deu para entender? Então vamos lá, essa também já está errada. Letra C. Dar-se-á a suspensão dos seus direitos políticos, que serão readquiridos 8 anos após o trânsito em julgado da decisão que cancelou sua naturalização. Peraí, eu cancelei a naturalização e deixo suspenso o direito político do cara? De alguém que nem é brasileiro mais? É possível isso? De jeito nenhum. Letra D. Dar-se-á a perda dos seus direitos políticos. Nossa resposta. Perdeu a naturalização, perda de direitos políticos. Beleza? Em letra E, ele diz, dar-se-á a suspensão, perda ou manutenção de seus direitos políticos, alternativamente, a critério do juiz. Ó. Nossa Senhora. Vamos lá. Ou seja, a gente passava no TRF, né? Questão 2, VUNESP, também 2017. Pierre é filho de pais estrangeiros, mas nasceu no Brasil. De acordo com a Constituição brasileira, Pierre, vamos lá, letra A, pode ser considerado brasileiro nato, desde que seus pais não estejam a serviço de seu país de origem. E aí? E aí? Deixa ela stand-by, né? B. É considerado estrangeiro e não pode obter a cidadania brasileira. Errado. Ele nasceu aqui? Ele não é filho de estrangeiros? A questão está dizendo que eles estão a serviço do país? Não. C. Poderá adquirir a nacionalidade brasileira depois de estiver residindo por 1 ano ininterrupto no Brasil, independentemente da nacionalidade dos pais. Isso aí é para países de origem, de língua de origem portuguesa, né? Vamos lá. D. Será automaticamente considerado brasileiro naturalizado, independentemente da nacionalidade de seus pais, se estiver residindo no Brasil quando completar 18 anos de idade. Ele misturou tudo, né? Se ele nasceu aqui, velho, ele vai ser nato e não naturalizado, porque é o solo, ou seja, só pode ser a letra A, tá? E a letra E, só pra gente matar ela aí, né? Será considerado brasileiro naturalizado? Não vou nem continuar, porque já tá errado. Beleza? Qual foi o critério adotado aí, pessoal, nessa questão? Ius solis. Muito bem. Ius solis. Vamos para a terceira? CESP. Apesar que a CESP, essa questão aqui, 2017, ela vai envolver todos os assuntos, tá? Vários assuntos, na verdade. Trouxe ela só porque eu achei ela interessante e é uma questão nova. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens de acordo com a Constituição. Vamos lá. 1. O direito à liberdade de reunião é garantido pela Constituição, desde que exercido de forma pacífica, sem armas e locais abertos ao público, e mediante prévia autorização do poder público. Errado. Isso aí nós vimos lá no artigo 5º, né? 2. As atividades das associações podem ser suspensas por decisão judicial, mesmo que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado. E aí? Veja, galera, ele falou, as atividades das associações podem ser suspensas. Exato. Ela não pode ser dissolvida. Ela só vai ser dissolvida após o trânsito em julgado. Tem uma ilegalidade na associação. O juiz não pode suspender as atividades dela? Claro que pode. Claro que pode. Beleza? Ele só não pode dissolver, tá? Então, a 2, certinho. Ele fala que na 1 ele diz que é prévia autorização e não precisa de prévia autorização para reunião. É só comunicar, tá? É prévio aviso.
3. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, usufrui de impenhorabilidade, no que se refere ao pagamento dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Ele só mudou as palavras. Isso aí está certo. Veja, ele diz a pequena propriedade rural e desde que trabalhada pela família. Artigo 5º, tá? Do texto constitucional. 2 e 3, certinho. Vamos na 4. O brasileiro naturalizado não poderá ser extraditado. Já está errado aí, né? Ainda que tenha cometido crime comum antes de ter adquirido a nacionalidade brasileira. Veja, questão CESP TRE do Tocantins. Questãozinha mole, mole, mole. Letra C, né? Vamos na questão 4. CESP 2017, TRF, primeira região. Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, julgue o item. Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da sua naturalização poderá ser extraditado. E aí? Certo? Certo? Não, certíssimo, né? Beleza? Certo? Bom, passamos no TRF também. Vamos lá para a 5ª. 2017, CESP, TRF, 7ª região. Caio, nascido na Itália, filho de mãe brasileira e pai italiano, veio residir no Brasil aos 16 anos de idade. Quando atingiu a maioridade, Caio optou pela nacionalidade brasileira. E aí? Vou ler de novo. Caio, nascido na Itália, filho de mãe brasileira. Ele não é filho de brasileiro? Pai ou mãe? Ele não é filho de mãe brasileira? Beleza. Então, já tem um critériozinho que pode ser aplicado a ele. Qual é o critério? Ius sanguinis. O critério do sangue. Beleza? E pai italiano. Veio a residir no Brasil aos 16 anos de idade. Quando atingiu a maioridade, Caio optou pela nacionalidade brasileira. E aí? Ele não atingiu a maioridade? Ele não tem um sangue de brasileiro? Questão certa. Corretinha, tá? Nato. Brasileiro nato, tá? Pelo critério ius sanguinis. Brasileiro nato, tá? Tá. Vamos lá. A partir das informações, situação, assinale a opção correta. É porque eu achava que era certo ou errado, como a outra anterior. Porque também era de tribunal, né? Mas vamos seguir, não tem problema não. Letra A. Caio poderá ser extraditado se tiver praticado delito comum antes de sua opção pela nacionalidade brasileira, embora seja brasileiro nato. Primeiro que ele não pode nem ser extraditado porque ele é nato. Já começa daí, né? Porque eu sou bisonho e já dei a resposta nessa bosta, né? Vamos lá. Letra C. O fato de Caio ser brasileiro nato impede a sua extradição, em qualquer hipótese. E aí? Ele é nato. Existe alguma hipótese de extradição de brasileiro nato? Não. Por quê? Porque o bisonho aqui já deu a resposta para você. E eu não tive nenhum prazer de ver você errar, né? Vamos lá. Então, letra B, nossa resposta. Tranquilo? C. Caio poderá vir a ser extraditado pela prática de delito hediondo. Pessoal, não vou nem continuar. Ele não vai ser extraditado por quê? Por que desgraça ele não pode ser extraditado? Porque ele é nato. Acabou. Acabou, tá? E letra D. Se Caio tiver praticado delito comum no exterior antes de sua naturalização, ele poderá ser extraditado. Já está errado. Não vou nem continuar mais, porque essa questão está uma desgraça, né? Vamos avançar. Sexta questão, banca CESP, de múltipla escolha. Né? CESP, essa daí, se eu não me engano, foi para delegado substituto no Mato Grosso, tá? 2017. O boliviano Juan e a argentina Margarita são casados e residiram por alguns anos em território brasileiro. Durante esse período, nasceu em território nacional Pablo, o filho deles. A pergunta é, esse moleque é o quê? E aí? Esse moleque é o quê? É nato, velho, acabou. Eu vou dar logo a resposta. O que eu estou querendo que vocês entendam? Essas questões de nacionalidade, ele vai tentar induzir você ao erro. Olha só. Fulano boliviano casou com cicrana argentina e teve um filho no Brasil que chama Pablo. Bota até um nome
espanhol no moleque. Né? Pra quê? Pra te induzir ao erro. Meu irmão, ele nasceu aqui. Nasceu aqui, critério ius solis. Já era brasileiro nato. Beleza? Letra A. Nessa situação, Pablo será considerado naturalizado. Não vou nem continuar. Letra B. Nato. E poderá vir a ser ministro de Estado da Defesa. Pode ou não pode? Pode, ele é nato. Professor, mas o pai dele é boliviano e a mãe dele é argentina. Meu irmão, a mãe dele podia ser extraterrestre. O pai marciano e a mãe lunática. Né? O moleque nasceu no Brasil. Ele pode ser presidente da República? Pode. Já era. Beleza? Vamos lá para a 7ª. A respeito de nacionalidade, julgue o item. Vamos lá. Brasileiro nato. É isso daí? É. Brasileiro nato que, tendo perdido a nacionalidade brasileira em razão da aquisição de outra nacionalidade, readquiri-la mediante o atendimento dos requisitos necessários. Terá o status de brasileiro naturalizado. Questão errada. Pessoal, insisto, ó, questão CESP, ele volta a ser o que era. Questão CESP, DPU 2017. Escute o que eu estou falando, viu? Dependendo da banca, os caras podem mudar. Por quê? Eles podem seguir uma outra doutrina. Existem doutrinadores que divergem disso aí. Mas a CESP, a banca CESP, adota que se o cara era nato e ele perdeu a nacionalidade brasileira, ele volta a ser nato. Se ele era naturalizado, ele volta como era naturalizado. Beleza? Questão errada. Vamos lá. 8ª questão, CESP, também 2017, TCE, de Pernambuco. Vou direto no comando, tá? Estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tenha condenação penal, poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado. E, nessa condição, candidatar-se a deputado federal ou senador. Mas, se eleito, estará impedido de presidir a casa legislativa a qual pertencer. E aí? Certo? É exatamente o que a gente discutiu aqui. Veja, o cara se naturalizou, e aqui todos os requisitos. 15 anos ininterruptos, ele foi lá, através de requerimento, ele requereu ao Brasil, ó, eu quero ser brasileiro, virou brasileiro naturalizado, se candidatou e ganhou. Ele só não vai poder ser o quê? Presidente, nem do Senado, nem da Câmara dos Deputados, porque é a linha sucessória para presidente da República, tá? Ah, só mais uma pequena informação. Por que eu coloquei primeiro o presidente da Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal? Porque se o presidente da República, pelos motivos que estão na Constituição, nem o presidente nem o vice pode ficar ocupando o cargo, quem é que ocupa? O presidente da Câmara. O Michel Temer, quando viaja, quem é que assume interinamente? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, questão 8 certinha, não tem nem o que discutir, né? Vamos na 9, que é a última, né? FGV. Roberto nasceu no território brasileiro quando seus pais, Antônio e Joana, cidadãos franceses, aqui se encontravam pelo período de 2 meses em gozo de férias. Logo após o nascimento, foi levado pelos pais para a França, somente retornando ao Brasil 30 anos depois. Ao retornar, teve grande afeição pela cultura brasileira e decidiu que iria candidatar-se ao cargo de presidente da República, tão logo alcançasse a idade exigida. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a futura candidatura de Roberto, caso observados os demais requisitos exigidos, letra A, é possível por ser brasileiro nato. Pergunto, Roberto é brasileiro nato? É. Resumo da história, os pais estavam passeando aqui, férias, ele nasceu nato, voltou para a França, ele só fez nascer, voltou para a França, mas ele já é nato. Ele pode ser presidente da República? Acabou. Pode. Pessoal, só mais uma pequena informação, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. 2 americanos
a serviço da Alemanha trabalhando no Brasil. Nasce a criança. Essa criança vai ser o quê? Por quê? Porque não está a serviço do país de origem. Lembre-se, ele tem que estar a serviço do seu país e não de outro país. Beleza? Valeu, galera. A gente se vê aí no próxima aula, no próximo encontro.